Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. Josué capítulo 3, o verso 5 diz: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Tem uma outra Bíblia, outra versão, diz o seguinte: purifiquem-se. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. A vida, ela é feita de preparação. Tudo tem que ter preparação, preparo, ensino, trabalho, experiência, não é? Quem está estudando porque é necessário estudar, ter uma formação e assim por diante. Grandes desafios frequentemente precedem grandes conquistas. Vou repetir. Grandes desafios frequentemente precedem grandes conquistas. Então, a cada ciclo de vida, nos perguntamos o seguinte: como será daqui para frente? Como será daqui para frente? Então, gente, é muito importante refletir sobre a vida. A vida é para ser vivida. E vida com abundância só consegue através de Jesus, o Salvador, que veio trazer para nós vida e vida com abundância. Agora, conseguiremos ver, ou será que conseguiremos vencer, melhor dizendo, vencer os obstáculos? Ou vamos sucumbir aos ventos que sopram contra nós? Às vezes vem um vento contra. Agora, nossa única segurança é saber que Deus não somente nos acompanha, como também vai à frente e nos guia até o fim. Assim como foi com Josué, que estamos estudando este mês, algumas passagens bíblicas no livro de Josué e tirando algumas lições para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa jornada da fé. Então, como Deus foi à frente, assim foi como Josué e o povo de Israel em sua entrada na terra prometida. É interessante que ao longo dessa caminhada, temos que compreender que é de fundamental importância nos apropriarmos da palavra de Deus. É o que mais eu falo aqui. Sabe por quê? Porque ela é a nossa fonte, ela vai nos dar direção, é nosso aprendizado para grandes momentos que vamos viver nessa terra até a volta de Jesus. Vale esclarecer o seguinte, preste bem atenção. Quando eu me refiro a certos triunfos, a certas conquistas, não estou aqui apontando apenas para aspectos materiais e financeiros. Claro que não. A ajuda de Deus vai além disso. Ele quer nos conceder também riquezas espirituais, emocionais, benefícios, que esses sim tornam um lar rico, um lar próspero. Riquezas espirituais, emocionais. Para quem me acompanha ao vivo pelo rádio, nós temos aqui 3 blocos, programação de 1h30. Então, às vezes, antes das 9 eu já trago uma reflexão. E hoje, para quem está ouvindo completo, eu disse no início algumas coisas que têm a ver com algo emocional. Algo que às vezes a pessoa está num apuro e ela quer carregar tudo sozinho e não quer abrir o coração para ninguém, absolutamente para ninguém. E às vezes vai ser necessário. E às vezes é necessário. Agora, entenda uma coisa. É importante ressaltar que um lar rico ou próspero não é aquele que tem talvez uma decoração fina, com móveis mais caros. Isso não.
Mas o seu valor está onde a paz de Cristo se faz presente. Eu tive uma grande experiência no ano de 2000. Morava numa cidade interior do Paraná, chamada Faxinal. E lá moramos um curto período, de mais ou menos 1 ano e 5 meses. E ali a gente cuidava de um povo muito querido, e parte daquele povo morava em propriedade rural. Alguns moram até hoje. E tinha um casal já de pessoas idosas, que tinha uma propriedade rural, e a esposa do irmão, ela era cadeirante, né? Então ela não tinha como se locomover, e o carro dele era um cavalo, né? A gente até quando ia no sítio dele lá, acabava, nossos filhos eram pequenininhos, foi uma fase interessante, e as criançadas gostavam de andar a cavalo, né? Foi um período muito bom. Mas essa família simples, humilde, me ensinou muita coisa, porque mensalmente eu ia visitá-los e compartilhar da palavra de Deus, e ele, na medida do possível, ele ia ao culto no presencial quando podia. Então eu dava uma assistência mais de perto para esse pessoal. E eu lembro na casa deles, ali simples, mas eles eram felizes, pelo menos é o que eu percebia. Tinha ali um fogão a lenha no canto, na cozinha, um fogão a lenha, e você olhava para cima assim o forro assim estava assim pretinho, assim meio de queimado, parece, né? Um local simples, mas aconchegante. Quantas vezes eu fui lá, e lá a gente orava junto, eu trazia ali uma reflexão para o casal da palavra de Deus, batia papo, conversava, às vezes comia um queijinho, mais umas coisinhas lá. Enfim, aquele casal me tratava muito bem, e a recíproca era a mesma. E eu me lembro que quantas vezes, sem eles perceberem, eu fui lá animado, os animei, os abençoei, e eu saía de lá mais animado ainda, porque aquele casal me passava ensinamentos preciosíssimos. Isso eu estou contando uma história da minha vida do ano de 2000. Então a gente aprende ouvindo as pessoas, e quantas vezes eu aprendi coisas com aquele senhor que ele falava, e eu ia captando ali os seus ensinamentos. Teve vezes de eu sair de lá confortado com a palavra que o irmão deu. Eu fui confortá-los e saí mais confortado ainda. Eram pessoas simples, mas tinham uma palavra certa de Deus para abençoar a minha vida também. E era legal, todo mundo feliz. Quer dizer, eu tive um privilégio, foi um aprendizado. E lembro ainda que o sítio não ficava muito longe da cidade, talvez lá, acho que uns 5 km, se eu não me engano. E teve uma ocasião e tinha um irmão que ele tinha 71 anos, mas o homem andava de bicicleta, mas você não falava que ele tinha 71 anos, você falava que ele tinha menos, mas o homem... E um dia ele falou, pastor, eu tenho a bicicleta, tenho outra aqui, vamos lá, vamos. Aí ele com a bicicleta dele, ele me arrumou outra bicicleta, e vai nós dois andando de bicicleta lá, aquele chão de pedra, muita pedra, e eu lembro que ele foi na frente, às vezes ele parava e olhava para mim e ficava tirando sarro de mim, que eu era mais novo, e daí eu aprendi com ele, vamos andar de bicicleta, vamos fazer exercício. Aí foi um aprendizado muito bacana. O que tem a ver isso, pastor? Tem a ver, meu irmão, o seguinte, que é assim a vida, você aprende com os outros, você aprende tanta coisa boa. Então isso também é uma preparação. E onde eu quero chegar com isso? Quantas vezes fomos abençoados ali naquela visita na casa daquele casal? Muito interessante. Então a gente tem que entender que a gente aprende com todo mundo, com todas as pessoas. Sabe, uma das coisas que precede a ruína de alguém é a arrogância. Aquela pessoa que acha, eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Irmão, vai se converter. Nós precisamos de Deus, mas precisamos também de pessoas. Você não foi feito para ser isolado, para ficar isolado na ilha da fantasia. Você foi feito para ter relacionamento com pessoas. Então se mexa, se envolva. Não fique aí enjaulado na sua mentalidade de achar que sozinho você consegue. Sozinho você consegue muita coisa, mas com mais gente você vai mais rápido. Entendeu? Bom, então diante disso aqui,
Nós temos que entender por que eu falei desse irmão aqui, porque eu estou nesse tópico aqui, ó, que a verdadeira riqueza é onde tem a paz de Cristo se faz presente. E naquele lugar era simples, mas havia uma paz extraordinária. Tanto é que eu gostava de ir lá, me sentia bem naquele ambiente, com aquele casal. Você está entendendo? Ambiente. E não tinha luxúria, não tinha coisas lindas, maravilhosas, não que seja errado ter, pode ter, não tem problema, com honestidade, mas havia a paz. Havia paz naquele lugar. Havia paz, onde a glória do Senhor era real, era verdadeira. Aquele casal tinha problemas? Com certeza. Mas a paz era maior que os problemas. A paz verdadeira, a paz de Cristo, a paz de Deus. Havia ali uma harmonia. Ali, você via ali algo saudável. É muito importante quando você está em ambientes que são saudáveis. Ambiente com pessoas saudáveis. E eu quero dizer para vocês que tudo isso é possível quando buscamos orientação na palavra de Deus. Pega aqui, pega aí, preste atenção. Você tem que ser guiado pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus disse algo, não importa o que o mundo está chiando por aí, não importa o que o mundo sem Deus está gritando nos nossos ouvidos, fique com a palavra abençoada. É isso que me anima, isso que me fortalece. Eu aprendi cedo. E cada dia estou aprendendo, cada dia mais. Aprendendo e colocando em prática. E cada fase da nossa vida é um ciclo, é um período. Não é verdade? Quando eu era criança era uma realidade. Me lembro quando eu tinha 8 anos de idade. No dia do meu aniversário, tinha ali um quintal com 3 propriedades. A gente morava na casa do meio. E como morava só eu e minha mãe, e tinha uma tia que morava com a gente também. Então o menino, 8 aninhos, o menino quieto, pacato, era muito tímido. Então os vizinhos gostavam da gente. Não era muito arteiro, né? Não era, né? E então eu lembro que eu fui dormir, de repente alguém bate a porta, era o vizinho, um senhor, um rapaz que gostava muito da gente. E ele chegou: dona Luísa, eu vim trazer um presente pro Edson. Eu me lembro até hoje que ele me deu um carrinho de presente, de plástico. Na época era tudo de plástico, mas bonito. Era um caminhão tipo Scania, falava Scania, né? E eu lembro quando eu vi aquele caminhão, nossa, eu fui dormir sonhando com aquele carrinho. Coisa de criança. Então eu vivi esse tempo gostoso, mas agora eu não sou mais criança. Foi bom, agora eu tenho novos desafios. É isso que a vida nos ensina. Você também que está me ouvindo, você que é adulto, todos nós fomos crianças lá no passado. Foi bênção. Talvez alguns tiveram quando era criança, teve um momento gostoso. Às vezes pode ser que você tenha alguma coisa que você não quer nem lembrar, então não lembra, deleta. Traga à memória aquilo que te traz alegria, esperança. Me veio à mente isso que eu estou falando, não está anotado aqui. Veio agora, quando eu tinha essa idade de 8 aninhos, ganhando um presente de um vizinho que marcou a minha vida. A gente sabe que marca. Como hoje tem crianças fazendo aniversário hoje e ouvindo a gente. É isso. Então eu quero dar um recadinho aqui para os pais. Cuide bem dos seus filhos. Cuide. Às vezes não é um presente que vai resolver, mas é um carinho, é um amor, é a oração. É claro, um presentinho vai bem também, né? Mas seja um bom pai, uma boa mãe. Você pediu tanto para ter esse filho, essa filha. Então você pediu tanto. Às vezes a gente vê algumas barbaridades acontecendo por aí pelo mundão, de pessoas que queriam tanto ter filho e depois tem e não cuida, né? Deixa aí para lá. Essa é a palavra, gente. Família, criança, cuide das crianças. Acompanhe os teus filhos. As aulas já voltaram, alguns estão voltando essa semana. Que Deus abençoe a criançada. Mas você que tem filhos menores principalmente, os menores que você é o responsável, cuide deles. Acompanhe a matéria deles quando ele chegar da escola, dê uma olhadinha nos cadernos, ajuda ele, ajuda ela, faça alguma coisa, dá uma olhadinha lá o que eles estão ensinando na escola, vê se não tem algumas coisas esquisitas lá, você já fica antenado aí que o negócio que está pegando por aí. Então vamos ser sábios, prudentes, inteligentes. Cuide. Não fica com essa mentalidade, porque tem gente que fala assim, ainda bem que voltaram às aulas, pelo meu filho tá lá.
Tudo bem, lá ele está para estudar. Quem educa os nossos filhos são os pais. Quem educa os seus filhos é você. Não é o Estado, não é escola. Escola é para ensinar a coisa certa. Matemática, português e outras matérias importantes. Mas não para ficar ensinando bobagem. Quem educa é o pai e a mãe. O que tem a ver com o texto? Bom, eu li aqui, parece que eu estou fugindo aqui, mas não estou não. Josué 3, 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, purificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas. Então você quer um futuro melhor? Cuide das coisas hoje. Você quer ser mais abençoado amanhã? Faça a coisa certa hoje. Corrija a rota. É o que Deus está dizendo para nós. Fique com o que a palavra diz. A palavra diz. Você entendeu o que Deus falou na palavra? Você compreendeu? Então fica com a palavra de Deus. O que vão falar lá fora, pouco importa se for contra os princípios da palavra de Deus. Agora vamos voltar um pouquinho aqui a nossa atenção para a narrativa de Josué, sobre aquele momento decisivo que estava acontecendo ali, antes deles tomarem posse ali do que Deus havia prometido. Olha que interessante, Moisés havia morrido e Josué assumira a responsabilidade de conduzir o povo até a grande conquista de Canaã. Mas é claro, não seria fácil. Quem disse que a vida é fácil? Ninguém está dizendo que é fácil. Tem os desafios. Você não pode se intimidar pelos desafios. Então Deus os alertou de que haveria muitos inimigos. Aliás, aqui diz que ele lista os nomes dos povos que Josué encontraria por lá. Deus deu o nome lá, os cananeus, hititas, heveus e tantos jebuseus e etc, etc. Cada um desses povos tinha uma característica distinta e proporcionava então um desafio diante do que eles iam enfrentar. Então você quer algo mais, você quer conquistar coisas grandes, pequenas, médias, ou seja, tudo vai ter desafio. Por isso a importância de você cuidar da sua fé, da sua vida espiritual e da sua vida emocional. Sabe? Espiritual, conexão com Deus, harmonia com o Criador, comunhão com Deus e também a sua saúde nas suas emoções. E aqui tem um alerta para todos nós. Enfrentaremos oposições em nossa caminhada e teremos de combater tanto inimigos externos quanto internos. Interessante que o desânimo é um deles, né? O desânimo, que tem de gente desanimada. Agora, quem estiver me ouvindo, se tiver, irmão, vê se você seja curado hoje, hein? Manda esse desânimo embora, em nome de Jesus, tá? Então o desânimo é um deles. Pois quando o desânimo nos ataca, às vezes nos cansamos facilmente e começamos a achar que não vale mais a pena a jornada, a caminhada. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a obra que Deus faz na minha vida e na sua vida, ela é perfeita, ela é completa. Aquele que te chamou, aquele que te escolheu, ele tem uma obra perfeita na minha vida e na sua vida. Ele não terminou esta obra, ele está agindo em nós. Então Deus cuidará de você em todas as áreas da sua vida, é no trabalho, é na família, é na saúde, para cada desafio, para cada inimigo a ser enfrentado, Deus vai à nossa frente. Creia nisso e ande nessa fé. Ouça a voz de Deus. Perceba o que Deus nos ensina na sua palavra, coloque em prática e faça as coisas certas aqui na terra. Faça as coisas corretas. Seja correto com as suas coisas. Bota em ordem a sua casa aí e você vai ver a manifestação da glória de Deus com as suas maravilhas na sua vida. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos por essas palavras que eu tenho denominado as pérolas de sabedoria, que nos dá direção, orientação. Senhor, que o desânimo não entre na mente, na vida deste nosso ouvinte. Mas em nome de Jesus, Pai, dê força, dê graça, dê ânimo, e que a pessoa que está me ouvindo agora possa estar entendendo o princípio espiritual para ter uma vida de comunhão contigo e se santificar, porque o Senhor fará maravilhas nas nossas vidas. Santidade ao Senhor, se santificar,
santificar a nossa mente, nosso corpo, nosso espírito. Senhor, proteja com o teu sangue cada um de nós e cada ouvinte, Pai. Nos livra de todo mal e tenhamos um dia promissor, frutífero, e tudo que cada um de nós tivermos que fazer hoje, que o Senhor nos dê capacidade, habilidade, sabedoria e nos livre de todo o mal. Abençoa a água que eu separo e que alguns ouvintes separam também. Que após a oração esta água se torne um remédio espiritual e colocamos no altar da oração todos os pedidos que estão chegando, inclusive os aniversariantes do dia, sejam todos abençoados. E abençoai também, Senhor, aqueles que semeiam ou que semearão a partir de hoje a sua semente de fé no Agindo Deus. Abençoa a vida econômica, financeira, salário, renda, prolabore, aposentadoria e causas, que pessoas têm causas na justiça, questões de aposentadoria, perícias no INSS. Senhor, dê graça e vitória para este povo querido, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. 2025, o ano das novas e grandes oportunidades. Pois é, chegou a sua vez de estar com a gente no próximo domingo, dia 16 de fevereiro. Isso mesmo, 16 de fevereiro, às 9h30 da manhã e também às 15 horas. Será um dia muito especial do Agir de Deus. Em Curitiba, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Vem com a gente e traga mais alguém, porque o Agir de Deus já está no ar pelo rádio, pela internet, mas também no presencial, dia 16 de fevereiro. Vem com a gente, você também. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.